Salve, gente, aqui é o Lute, ó. Rocket League já foi um dos jogos mais amados do mundo, mas hoje parece abandonado. A Epic comprou, removeu o troca e ignorou o Brasil que restou. Nesse vídeo a gente vai falar do auge, da queda e o principal. Será que ainda existe futuro pra esse jogo? E eu não tô sozinho, tá? Nesse vídeo eu chamei participações especiais pra dar o depoimento dele. Então, gente, antes do vídeo começar, ó, deixa o like, se inscreve. Olha essa estatística aqui, cara. Pelo amor de Deus, mano, me ajuda. Por favor. Gente, 92%, meu Deus do céu. Vamos lá, gente, me ajudem. E deixa no comentário aí que se vocês gostam desse estilo de vídeo mais narrativo, gameplay, me falem, quero saber o que meu público ainda gosta. E aí na descrição tem o curso do Jato pra vocês melhorar no jogo, tá? Melhor curso do Brasil e do mundo, tá? Eu bato o martelo. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O auge do Rocket League. Em 2015, 7 de julho, foi lançado esse jogo aqui que a gente acompanha até hoje. Eu lembro que teve um boom muito grande, tá ligado? No começo, todo mundo fazendo vídeo, patife, rato borrachudo. E era muito divertido ver o pessoal jogar. Era muito engraçado porque o jogo é muito difícil, né? Então até você pegar as mecânicas, tudo, ainda mais no começo do jogo, que ninguém sabia nem existia essas jogadas. Air bump, air dribble, essas coisas. Era coisa básica mesmo, sabe? No começo ele lançou PS4 e PC. E, mano, pelo fato de todo mundo fazer vídeo, querendo ou não, divulgar o jogo, ele foi muito orgânico, o crescimento dele foi muito orgânico. E, mano, uma coisa que fez particionar um pouco do público foram as trades, que, cara, existiam comunidades. Quem é das antigas vai lembrar dessas imagens, das caixas, da possibilidade de ganhar itens. Cara, eu olho isso aqui hoje em dia, é muito nostálgico. E as trocas viraram como se fosse uma economia do jogo. E, mano, muita gente ganhando dinheiro com isso. Vários sites, como RL Exchange, RL Garage, que vendia itens, né? E, mano, falando agora um pouco de mim, eu comecei a jogar em 2016. Eu lembro que eu e meu primo começou a jogar. E, gente, pra quem não sabe, meu primo que eu tô falando é o Knight, tá? E a gente era muito novo, a gente nem tinha conhecimento de jogos competitivos, tá ligado? Eu acho que esse foi o primeiro jogo competitivo que eu e ele jogou na vida. E com isso, com o competitivo crescendo, com muito público, o esportes do jogo começou a dar um boom, sabe? E, mano, eu lembro que o primeiro RLCS World Champion, pra quem não sabe, foi a iBuyPower, do time do Cronove Latini Overzero, tá? Cara, lembra até hoje daquele gol incrível do Overzero, que foi um all drag simples de tipo 2 toques, tá ligado? Mas na época era tipo assim, nossa senhora, o cara é um gênio, sabe? Sinceramente, na minha opinião, a Psyonix poderia ter errado em algumas coisinhas, sabe? Mas, cara, minha sensação é que eles ouviam mais a comunidade do jogo. E isso que mantinha o jogo realmente só crescer. E agora, a gente mostrando o auge do jogo, a gente tem que mostrar o começo da queda. Capítulo 3, a queda. Toda história tem um auge, mas também tem um momento que as coisas começam a desandar. E com o Rocket League não foi diferente. Tudo começou pela compra da Epic Games. Quando a Epic Games comprou a Psyonix, a comunidade ficou meio dividida. Por quê? A Psyonix não era uma empresa do tamanho da Epic Games, né? Que já tava crescendo muito com Fortnite. Então o pessoal pensou, nossa, uma empresa grande, agora o jogo, nossa senhora, vai decolar. Porém, a outra metade falou, empresa grande, os caras vão deixar o jogo de lado, vão dar foco pro Fortnite, vão fazer merda. E esse lado da comunidade estava certo. E com isso, teve o maior boom da comunidade, sabe? Do Rocket League. Foi quando o jogo ficou de graça na Epic, sabe? Porém, ele começou a perder a identidade. A interface ficou genérica, a loja virou cópia de outros jogos da Epic. A essência que a Psyonix tinha construído por anos meio que foi comida pela Epic. E logo depois disso veio o fim das trocas, que foi removido exatamente no dia 5 de dezembro de 2023. O jogo já tava meio assim, só que aí começou a dar merda mesmo. Aí começou o jogo a decair. E a partir desse dia, uma porcentagem muito grande dos jogadores desapareceu. Cara, pra vocês terem noção do efeito borboleta que foi tirar as trades do jogo, no próximo capítulo que eu for falar de conteúdo, vocês vão ver que decisões da Epic Games de agora influenciam realmente toda a parte do jogo. A sensação é que o jogo só queria ganhar dinheiro, puxar dinheiro do público, sabe? E, cara, a queda do Rocket League não foi do dia pro outro. Foi uma montanha de decisões ruins que fez ficar como é que tá o jogo hoje, sabe? Mas a pergunta que fica é, Epic Games, valeu a pena? Às vezes eu fico me pensando como é que tá a cabeça da Psyonix hoje em dia. Enfim, como fica muitas perguntas, sabe? Tipo, que tudo poderia ser diferente. Capítulo 4, criação de conteúdo no Brasil. Então, pra começar, eu lembro que o primeiro criador, ou um dos primeiros criadores do Rocket League, justamente só focado nisso, foi o próprio Firewall. Cara, o jogo tava começando a ter esse público muito fiel, sabe? Só que, mano, tem muito pouco conteúdo no jogo que realmente dê pra fazer vídeos elaborantes, sabe? Criativos. E eu, principalmente que sou um criador de conteúdo menor, que não tenho tanto budget pra investir em vídeos e não tenho tanto como arriscar. Isso falando de mim, tá? Depois
depoimento mais pessoal. Cara, hoje em dia, a única forma que eu vejo de eu crescer e que todos os vídeos vêm bem é sugando o jato, sugando o Jatozord, sabe? Cara, então a sensação que eu tenho é que a gente tá tirando leite de pedra, sabe, desse jogo. Porém, nem tudo é ruim. Uma coisa que eu acho muito legal que tá acontecendo atualmente, tá vindo muitos criadores novos atualmente. Por exemplo, o Ataque tá fazendo vídeo de Rocket League, sabe? Se eu puder dar uma dica pra vocês, cara, façam isso. Continue criando conteúdo do jogo. Isso vai ajudar mais a comunidade, a gente apoia. Com o curso do Jatozord também, veio vários criadores de conteúdo dar depoimento e, cara, tá dando bom pros caras, sabe? Por exemplo, se eu pesquiso aqui curso do Jatozord, traz vários criadores, como o SK Nandou aqui, Lo-Fi RL, o Colts RL, e tipo assim, com muita view, dando bom pros caras, chamando o público. Eu acho muito legal isso. Continuem. Se eu puder apoiar vocês, continuem fazendo os vídeos, levantando o público, que isso ajuda demais. Então, cara, é difícil, sinceramente difícil. E, gente, pra isso, eu pedi mais uma opinião de um dos maiores criadores de conteúdo do Brasil, de Rocket League, que tá aí há anos criando conteúdo pro Rocket League, chamei o R2. Então, pra isso, pedi o depoimento do mesmo. Criação de conteúdo, Lute. Mano, teve muita coisa boa que veio acontecendo, mas teve muita coisa ruim também, tá? Falando primeiro da coisa boa, obviamente o conteúdo foi sempre melhorando. A cada ano que passa, a gente vai aprendendo mais com os vídeos que a gente vai fazendo e vai melhorando. Hoje em dia, o conteúdo que você vê de Rocket League, tipo, é de altíssimo nível, altíssima qualidade. Mas o que aconteceu de tão ruim, R2? Na época das trades, que foi cancelado, e daí, tipo, limitou legal a quantidade de vídeo que a gente podia fazer. Isso foi uma época ruim, mas o pior de tudo, que a gente passou por muito tempo esse problema, é que não aparece pessoas novas pra criar vídeo desse jogo. Quase como se fosse impossível, sendo que eu afirmo que não é, tá ligado? Mano, confia em mim, velho. Pegue e faz vídeo. É os mesmos youtubers que são os grandes há muito tempo, tá ligado? Cara, principalmente esse ano, apareceu muita gente fazendo vídeo aqui. E em vários estilos diferentes. Isso que é o da hora. Realmente só jogando, às vezes ensinando. Um vídeo mais contraído. Porque quanto mais de vocês fazendo vídeo, maior o jogo fica. Porque a comunidade vai aumentando, entende? Vai chegando em mais pessoas. E bom, só pra encerrar, porque eu já falei demais, velho. Eu ainda espero muito desse cenário aqui de criação de conteúdo no Rocket League. Vejo ainda como algo muito próspero, que muita gente ainda vai crescer produzindo conteúdo. E é isso. Essa é a minha visão aí, uma visão bem otimista. Capítulo número 5, esportes em queda. A cena competitiva no Brasil, no mundo já tá mais ou menos, mas no Brasil tá pior ainda. Começando pela falta de incentivo da Epic Games no Brasil, sabe? Desde sempre, eles nunca olharam tão bem pro Brasil. O Brasil demorou pra ir pro Mundial, pra poder sair do país e participar, incluir a região da Sun, né? E pra deixar mais claro e mais objetivo, eu pedi a própria opinião do Knight, tá? Ele vai dar o depoimento pra vocês aí. Eu mandei 5 perguntas pra ele, ele elaborou e respondeu com a visão dele, tá? Então fiquem com o depoimento do Knight. Na sua visão, quando foi que o cenário competitivo de Rocket League começou a desandar? Na minha opinião, foi quando a Blast adquiriu a função de cuidado competitivo. Por quê? Ano passado, na RLCS 2024, tinham muitas orgs no jogo. E por que essas orgs saíram? Eles saíram porque o calendário do jogo era muito ruim. Porque quando acabava a RLCS, esses primeiros meses aí de RLCS, o time que não classificava pro Mundial ou pro Major não tinha nada o que fazer. Ou seja, a org não ganhava nada com os players e tinha que ficar pagando salário enquanto os jogadores não faziam nada. Isso é culpa de quem? Isso é culpa da desenvolvedora, que não bota nada nesse tempo que acabou os campeonatos principais, que no caso é a LCS, pra fazer. Não tinha um campeonato extra ali pra rapaziada que não classificou jogar. Acredito que é isso que fez o cenário desandar. Você sente que o Brasil foi deixado de lado pela Epic quando o assunto é esportes? Eu acho que a Sun sempre foi uma minor region, né? Não tá entre as major regions, que no caso é as regiões principais, que são a Europa e a NA, mas a Sun vem tendo resultados muito bons, principalmente por conta da Fúria. A Fúria é um time muito bom, sempre briga ali pelo top 4, top 8, todo mundo. O mínimo deles é esse, tá ligado? Os caras jogam muito bem lá. Eu acho que isso fez com que a Epic ligasse mais pra Sun, tá ligado? Mas desde o começo a Sun foi tipo um time que foi uma região que teve muito menos vagas que as duas regiões, e as duas regiões principais, tá ligado? A Oceania tem as mesmas quantidades de vagas da Sun, performa muito mais em eventos internacionais, que tipo, não é justo, tá ligado? Acredito que deveria abaixar uma vaga deles e colocar na Sun, ou colocarem mais times, tá ligado? No campeonato, pra que tenham mais times da Sun representando a gente. Hoje ainda vale a pena investir em ser pro player de Rocket League no Brasil. Acredito que hoje seja o pior momento pra você investir em ser pro player de Rocket League no Brasil. Acredito que não vale a pena você largar tudo que você tem pra fazer, por exemplo, largar os estudos pra virar pro player de Rocket League, não vale a pena em nenhum sentido. Tipo, é melhor você focar em outras coisas, porque hoje em dia você precisa ter um nível muito alto pra ter organização no jogo. Querendo ou não, motiva muito você ter uma organização ali, ter o apoio de uma organização por trás ali, por trás não, mas tipo, ele te dá todo o apoio necessário, falar o que você precisa, te dá um salário mensal também, que mano, é o que, tipo, todo mundo precisa de dinheiro, tá ligado? Infelizmente não dá pra jogar só por amor, tá ligado? Eu acredito que hoje é o pior momento pra você investir em ser pro player de Rocket League no Brasil. O que mais te desmotiva no cenário competitivo
Mano, atualmente tem muitas problemáticas, tá ligado? É a parte financeira, né, mano? É muito difícil se manter no Rocket League. É foda, tá ligado? Você tem que fazer outras coisas além do Rocket League pra se manter. Tem que ter muita motivação mesmo pra continuar jogando. Vários pro players aí da Sun também quitaram do jogo porque realmente não vale a pena mais pra eles. Mano, é muito difícil, tá ligado? É só torcer pra que isso melhore. Tá vendo, gente? Você vê, não tá fácil, não tá fácil. Porém, dentro do esporte, tem uma área que é mais desvalorizada ainda, que são os casters, tá? Então, pra isso, eu chamei o próprio Dudes, que, na minha opinião, é um dos maiores incentivadores do jogo. Tipo assim, eu admiro muito o esforço que ele faz pra manter o competitivo brasileiro vivo ainda. Então, pra isso, eu chamei ele também pra dar opinião sobre algumas coisas. Fiquem aí com o depoimento do Dudes. Respondendo a pergunta número 1, como você enxerga a diferença entre o cenário brasileiro e internacional hoje? Na minha concepção, hoje, o cenário brasileiro de Rocket League ele corre um sério risco. Então, a gente pode ver, por exemplo, a dificuldade muito grande que é encontrar patrocinadores devido a diversas limitações. Uma das coisas que hoje, na minha concepção, alimenta os cenários de esportes, que são as casas de apostas. A gente tem, por exemplo, marcas de energéticos e coisas assim. Então, acho que o principal problema do cenário brasileiro é essa falta de oportunidades que a desenvolvedora e distribuidora do jogo dão pra gente poder alimentar mais esse nosso ecossistema de maneira própria e não depender somente dos organizadores e da RLCS pra gente poder ter algum campeonato durante o ano. Na sua opinião, por que as orgs brasileiras estão saindo do cenário ou deixando de existir? Acredito que hoje o que eu mais ouço de donos de organizações e pessoas que conviveram nesse meio é que o Rocket League tem uma péssima comunicação com as organizações. Você tinha essa janela, né, para poder conversar entre org e a desenvolvedora do jogo, ou distribuidora, ou até mesmo a organização. Basicamente, a galera de lá, sem ser da org, né, a galera do Rocket League, deixava essa comunicação muito confusa. Você não tinha esse prestígio de datas, você não tinha essa comunicação de, por exemplo, vender seus produtos dentro do jogo, que é o caso dos DKs de esportes no Rocket League. Você tem um TAR a 6 meses, você tem muitas limitações que desagradam muito as organizações que estão entrando no cenário. Mas acredito eu que também temos a falta de investimento dentro do cenário brasileiro, como o último tópico que eu falei. A gente tem essa falta, né, essa falta de presença, essa falta de investimento, essa falta de poderio das regiões menores para poder se desenvolver sozinhas e poderem até mesmo criar, quem sabe, um campeonato do próprio país de Rocket League. Então a Epic, Blast e a Psyonix precisam trabalhar muito bem essa comunicação com orgs, por exemplo. Elas mesmas podem chegar e criar essa comunicação. Elas podem abordar uma organização. Aqui no Rocket League a gente tem a Loud, a PEN, várias outras orgs brasileiras que ainda não estão incluídas dentro do cenário. Tem que ter essa comunicação, tem que chegar, olha, a gente tem esse projeto, o Rocket League tem esse X crescimento. Então você tem essa oportunidade maior de crescimento que eu não vejo muito bem o Rocket League utilizando para angariar mais organizações e, por consequência, atrair muito mais a comunidade de outros jogos para dentro do Rocket League. Você sente que a Epic Games dá atenção real ao cenário de Rocket League brasileiro, né? Desculpa. A Epic Internacional e a Epic Brasil são duas coisas diferentes, né? Eu acho que a Epic Brasil ela tenta muito que a gente faça as coisas da melhor maneira possível. O contato que eu tenho dentro da Epic Brasil é ótimo. Meu único problema é, acho que a Epic Internacional não vê com tantos bons olhos assim as coisas que a gente pode fazer aqui. Então, não sei dizer sobre atenção. Acho que a atenção não é o que a gente precisa. A gente precisa que eles incentivem. Acho que essa é a realidade. A gente precisa de um investimento para criação de torneios de comunidade, a gente precisa de um investimento para transmissão, a gente precisa de um investimento para poder fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível aqui. E aí sim, eles podem começar a notar que a gente não é pouca coisa. Já estão notando e acredito eu que no futuro as coisas definitivamente melhorem aqui para vocês. Mesmo com essas dificuldades, que ainda te motiva na área e ficar dentro do Rocket League hoje? Cara, uma ótima pergunta. Acredito que o carinho da comunidade seja o que me mantém aqui. Acho que foram 5 anos nessa trajetória, tem gente que tem muito mais do que eu, mas eu me identifiquei muito com o jogo. Eu ainda acho que motivar pra narrar e ficar dentro do Rocket League requer muita paciência, requer muito coração e requer muito mental, porque tem momentos que a sanidade bate na porta, fala, vamos parar porque não tá dando retorno, você não vai conseguir nada com isso, mas da mesma maneira que o Rocket League acreditou em mim no começo da minha carreira de narração, eu preciso acreditar que o Rocket League e sua comunidade querem crescer, precisam de mim nesse quesito para poder crescer mais também. E como eu falei, a paixão pelo jogo é algo que existe em mim desde que eu comecei a jogar. Rocket League é um jogo absurdo de bom. Eu fiz muitos amigos dentro do RL, a gente hoje
conversa todos os dias, então pra mim é uma história construída não só dentro do jogo, mas também fora dele. E eu acho que pra mim é muito difícil abandonar isso, por esse amor que eu tenho pelo que eu criei, pelo que eu tô criando e por todas as pessoas que eu conheci por causa desse jogo. Até mesmo minha mulher eu conheci pelo Rocket League. Então, hoje o que me motiva a narrar é a minha paixão pelo Rocket League, o que me motiva a demonstrar as minhas emoções todas dentro da narração, porque lá não sou eu narrando o que tá acontecendo, sou eu narrando o que eu tô sentindo. Então acho que isso é o que me motiva a continuar narrando. Então, quanto mais a gente puder concentrar esse amor pra fazer um projeto dar certo, me deixa muito satisfeito. Então é isso, muito obrigado. Tamo junto. Capítulo número 6. O que esperar do futuro? Depois do auge, depois da queda, a pergunta que fica agora é: pra onde Rocket League vai? Então vamos lá, sendo sincero pra vocês aqui. Potencial, na minha opinião, ainda existe, tá? A comunidade é muito forte, o jogo é muito único. Então é muito difícil o pessoal conseguir largar esse jogo, sabe? E então isso não se compra, não se fabrica, cara. É a comunidade verdadeira do jogo. Porém, o futuro depende de mudanças reais da parte da Epic, sabe? Porque paixão não sustenta um jogo sozinho. Pro Rocket League voltar a crescer, a Epic precisa acordar e ouvir a comunidade, cara. Não tem outra forma. Então, o Rocket League pode ter caído, mas ainda dá tempo de levantar. Então, gente, diga a opinião de vocês aí no comentário, curte o vídeo, compartilha com todo mundo que vocês conhecem, para ter essa reflexão junto. Compre o curso do Jato, e é isso. Até a próxima.